Se você quer aprender como fazer esse lindo baby da Bela, fica comigo que eu já te mostro como. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Viviana e eu trabalho nessa área de biscuit de porcelana fria há mais de 12 anos. Hoje eu trouxe essa Bela maravilhosa no estilo baby. Então, eu e várias parceiras estamos participando de um especial onde vamos mostrar como usar e como tirar assim o melhor desse molde maravilhoso, fofinho, que é o Vivi Pocket Baby, para que vocês consigam fazer peças maravilhosas, topos de bolos incríveis e personalizados como esse daqui. Então, aproveita, se não é inscrito no canal, já se inscreve e já dá teu joinha que eu tenho certeza que você vai adorar esse tutorial. E não esqueça de, assim que terminar o meu, correr aqui embaixo na descrição do vídeo que vai estar a lista das outras parceiras que estão participando. E olha, gente, só trabalhos lindos. Vocês não têm noção como ficaram lindos esses babies da Disney. Então, vá pro tutorial. Para começar, então, vamos pegar o nosso molde. Olha que lindo esse molde por dentro da cabecinha. O rostinho tá bem marcadinho, ele é bem resistente, bem flexível. E o corpinho é um corpinho assim universal, bem cut, bem lindo, com as mãozinhas marcadinhas. E eu vou mostrar aqui peças que eu já fiz usando eles. Então tem essa menininha aqui de pijaminha e tem uma Anne, que eu adorei fazer, que eu também usei ela. Só que nessa daqui eu abri a boquinha e coloquei um dentinho e hoje a gente vai fazer uma boca parecida, um pouquinho mais simples. Então, eu vou pegar um pouquinho de massa na cor bege e vou colocar no molde, vou pressionar bem e vou abrindo. Nessa parte eu vou colocar uma bolinha de isopor de 25 milímetros e vou puxando a massa para trás para recobrir tudo até fechar. Eu não me preocupo que fique muito bonitinho e perfeito para trás, porque depois vai ter o cabelinho. Eu só preciso que ele fique bem lisinho e coberto para eu conseguir puxar facilmente. Para puxar, eu abro um pouquinho as laterais e eu vou introduzir alguma coisa de metal de preferência para não quebrar, bem fininho. E eu puxo. E vocês vejam como saiu o rostinho bem marcadinho. Ele já estaria perfeito, já daria para usar ele desse jeitinho. Só que todo mundo sabe, quem trabalha com biscuit, que a gente sempre precisa marcar, porque à medida que seca vai inchando. E aqui com uma estequinha, eu gosto dessa estequinha que tem formato de faquinha, para ir fazendo o formato de algumas coisas mais fininhas. E eu tenho também um pincel que eu gosto muito, que tem essa parte arredondada. Vocês vivem me perguntando onde que tem esses materiais. No meu site, que eu vou deixar aqui embaixo, tem. Então, essas ferramentas, para quem quiser, facilita muito a vida. Então, eu vou marcando dentro dos olhinhos, eu marco também a orelhinha, eu vou marcar boquinha, nariz, sorriso. Então, tudo que eu puder, eu dou uma leve marcadinha agora. E eu também já posso modificar. Então, se eu quiser fazer alguma coisa diferente, eu aproveito esse momento. Aqui a boca eu vou dar uma marcada, uma afundadinha, e se ela fosse ficar com o lábio fechadinho, isso daqui seria suficiente e ia ficar bem legal. Eu gosto de marcar como se fosse um afundado em volta do olho, que eu acho que deixa o olhar bem mais marcante. Agora, com uma ferramenta bem fininha, pode ser um estilete, eu vou ir separando o lábio superior do lábio inferior. Então, eu vou fazendo bem devagarinho e vou puxando para baixo, afastando, e aqui eu já posso abrir um pouco mais, se eu quiser um sorriso mais aberto. Com alguma estequinha, eu vou afundando aqui a lateral para marcar mais o sorriso. O sorriso, para ficar bonito, a gente sempre tem que afundar bem no cantinho da boca.
Para fazer o corpo, eu só vou usar um pedaço do corpo aqui do molde, não vou usar inteiro. Só vou usar a parte de cima, porque ela vai estar de vestidinho. Então, eu vou pegar uma bolinha dessas que tem 4 centímetros, se eu não me engano, de diâmetro. E eu não vou cortar na metade, eu vou cortar um pouquinho acima da metade. Então, ó, eu só peguei essa rodelinha aqui e ela já vai ser perfeita para fazer a saia. Para fazer o corpinho, então, eu vou pegar o molde e eu vou colocar um pouquinho de massa só na parte de cima. E eu vou apertar, mas eu não quero que fique achatado, eu quero arredondadinho. Fica mais fácil depois na hora de puxar, a gente tem menos coisa para consertar. Então, tirei aqui o corpinho. Eu sempre que eu pego um corpinho de molde, eu tenho que tirar as rebarbinhas depois. Mas como eu deixei ele arredondado, ficou muito mais fácil dar o formato. Aproveito e marco tudo que eu quiser marcar, então pescocinho, se eu quiser alguma marca na barriguinha. E ela, eu quero afinar um pouquinho essa cintura, porque eu vou cortar e vai ser onde vai encaixar na bolinha. Então, eu corto mais ou menos na altura da cintura. E eu dou uma arredondadinha. E vejam, eu coloco aqui em cima da minha bolinha, né, do pedacinho que a gente cortou. E eu gostei, achei que o tamanho ficou bom. Eu tenho um retângulo que vai ser o tamanho do livro. Eu vou já comparando para ver se está da altura que eu gosto. E agora eu vou passar um pouquinho de cola, vou colocar um arame galvanizado, porque galvanizado não enferruja, na parte de baixo, e outro arame na parte de cima para sustentar a cabecinha. Vi que deu certo com a cabecinha, e agora eu passo um pouquinho de cola, e com um pouquinho de massa eu vou fazer umas tiras. E isso vai dar ondulação, o movimento que a gente quer do vestidinho. Então, eu vou fazer várias de forma aleatória, tá? Então, cada tanto eu coloco mais uma, vou colocando. E numa espessura aleatória, não precisam ser exatamente iguais também. Só que é bom tentar manter um pouco do tamanho. Feito isso, eu vou alisar com um pouquinho de água e puxar para deixar o mais natural possível. Então, eu não vou saber onde começa e onde termina. Ele já vai ficar uma saia pronta. Inclusive, eu já poderia ter feito isso na massa amarela, que não teria problema, ao contrário, talvez ficasse até mais fácil. Mas como eu quero um movimento um pouco mais natural ainda, eu vou pegar, esticar um pouco de massa na cor amarela clarinho. Eu já recortei um pouco maior, já fiz um furinho para poder colocar. E agora eu vou alisar para tirar, sumir com toda a emenda. Então, eu apoio, eu pressiono onde eu quero que grude bem. Eu vou marcar com o dedo todos os vincos. Lembra que a gente fez, então, aqueles fios, né, de massa? Então, todo lugar que ficou mais afundadinho, eu aproveito para vincar o vestido, para dar esse formato, assim, que o vestido dela é muito marcadinho. Quando você estiver satisfeita com esse contorno, com um pouquinho de água, a gente começa a alisar. Então, eu aliso na parte que vai para a barriguinha ali, e eu aliso onde ficou a emenda. Se ficou muito excesso, eu aproveito também e já corto os excessos do vestido. Agora, com a cabeça, eu já coloquei, então, massa branca na parte dos olhinhos. Eu podia só pintar, mas eu gosto de botar massa. E dentro da boquinha que eu abri, eu já coloquei também um pouquinho de massa. E aqui eu vou dar exemplos de outras cabeças que eu fiz com esse mesmo molde. Então, dá para fazer várias expressões, vários tipos, só usando um pouquinho de criatividade, se a gente perder o medo de mexer um pouquinho. Então,
Eu já tinha colocado um pouquinho de massa rosa na boquinha, botei pouquinho para poder colocar os dentes. Eu poderia ter preenchido tudo com massa branca e ia ficar um sorrisão, ia ficar bem bonito. Mas eu quero fazer um dente que é um pouquinho mais difícil, que é uma tirinha, que você vai colocar só na parte de cima e com uma ferramenta pontuda você vai apertar nas laterais para entrar e fica bem mais natural esse sorriso. Deixei secar essa parte de baixo, uns 15, 20 minutos, e agora eu vou pegar e esticar um pouquinho de massa na mesma cor. Faço então um retângulo e vou dar todo o contorno para fazer o corpete do vestido. Eu umedeço um pouquinho. Eu não gosto de usar cola, gente, eu uso muita água. E a água, geralmente, quando tá tudo fresquinho, cola bem. Então, eu vou pressionando de leve para ele aderir, eu umedeço e vou colocando a massa onde eu quero que ela cole. Chegando na parte de trás, eu abro um pouquinho a massa para ele curvar um pouquinho mais fácil, porque ele já não tá querendo fazer a curvinha. E eu já vou fechando aqui, corto o excesso, que tem bastante excesso, e fecho a parte do corpete atrás. Com o estilete eu corto todo o excesso, toda a volta, né? Quanto menos volta, mais fácil agora para tirar a emenda. E com um pouquinho de água, eu vou alisar, tirar toda a marcação que ficou e sumir com a emenda. Então, é só alisar e puxando a massa até ela ficar uma coisa só. No começo ela fica um pouco mais clara, mas depois que secar fica tudo na mesma cor. E eu não posso esquecer dessa emenda aqui de trás de alisar bem para o vestido ficar bem fechadinho. Vou colocar a cabecinha, cada tanto eu sempre coloco a cabecinha de novo para ver se tá certo, se a posição tá certa. Então agora eu coloco a cabecinha, escolho a posição que eu quero ela um pouquinho só pro lado. Vou pegar a massa na cor bege, vou colocar todo o contorno desse pescocinho, vou alisar e vou sumir com a emenda. Então eu vou puxar para cima, indo para a cabeça, e depois para baixo, indo para o corpo. Como a minha massa tá bem molinha, tá bem fresquinha, se eu fizer isso, ele vai indo com toda essa emenda, vai deixar bem firme esse pescocinho. Eu não faço nunca pescoços muito fininhos, tá? Eu gosto de fazer um pouco mais proporcional, que dá mais firmeza na cabeça. Para fazer a mão, eu vou pegar um pouquinho de massa amarela, amarelo clarinho. Eu abro um pouquinho só onde vai o dedão. Eu coloco e geralmente eu aperto aqui um pouquinho no pulso, eu já deixo mais fininho o pulso. Eu pressiono, só que eu nunca pressiono demais, eu gosto de deixar um pouco arredondado para cima do molde, que eu acho mais fácil depois para tirar as marcas. E eu vou afinando esse pulso. O dedinho já está todo marcadinho, porque esse molde já é marcado. Eu posso deixar do jeito que tá, ou eu posso pegar e com uma tesourinha ou um estilete cortar. Então, eu aproveitei já para deixar mais natural a mão, vou cortar os dedinhos. Com alguma ferramenta arredondadinha, eu já pego, já aliso, dou uma afundadinha ali nos dedos, vou ajeitando, já posiciono se eu quiser o dedo de algum jeito específico. E eu já tô aqui com a mãozinha quase pronta. Eu não vou querer o braço inteiro, porque a luva ela só sobe um pouquinho do cotovelo. Então, eu vou cortar o excesso. Eu achei que ainda tem muito, eu tiro mais um pouquinho. Eu só vou ficar com esse pedacinho aqui, que vai ser a luva. A pontinha dos dedos, quando eu cortei, ficou muito quadradinho. Então, com delicadeza, eu só vou cortar as pontinhas que ficaram para deixar mais arredondado e mais natural esse dedinho. Mas é uma facilidade, quando já tá marcado é muito mais fácil. E aliso o que precisar.
Na parte aqui de cima do braço, eu vou colocar então um pouquinho de massa, que eu posso usar também o molde só a parte de cima, se eu tiver na dúvida do tamanho. Tiro também um pedacinho, coloco, pressiono e com um pouquinho de água eu vou alisar todo o contorno, que eu não quero emenda nesse braço. Eu quero que ele fique bem natural, que esse ombro fique perfeito para depois a gente poder botar aquela alça do vestido lindo em cima e que fique maravilhoso. Para calcular aqui a altura da mão, a posição, eu vou colocar o livrinho que já está pronto. E aqui eu já sei o ângulo que eu quero esse bracinho. Já deixo a mãozinha na posição certa. E eu cortei em forma de ponta o cotovelo dos dois lados. E aqui eu só vou pressionar e unir eles. Então, se quiser, eu posso passar uma gotinha de cola, mas como tá tudo bem úmido, eu só vou pressionar que ele vai ficar bem firminho. Para secar na posição certa, o ideal é você deixar já aqui em cima do livro, que daí ele já consegue ficar com a mão bem certinha no livro, e deixa secar pelo menos uns 20 minutinhos. E do outro lado, no outro braço, é a mesma coisa. Feito isso, deixei secar um pouquinho e eu vou pegar uma tirinha de massa na cor amarelinha e vou colocar um pouquinho para cima do cotovelo, que é onde a altura que eu quero que essa minha luva fique. E eu já aproveito que essa massa já vai esconder a emenda. Então, eu vou colocar toda a volta do bracinho e com um pouquinho de água eu vou puxando, alisando, ele vai dar firmeza e vai esconder a minha emenda. Deixo secar bem e eu recomendo que vocês deixem secar para não estragar o bracinho que a gente acabou de fazer. E vamos fazer aquele detalhe do vestido. E vejam, eu já fiz o detalhe da alça, da manguinha do vestido dela. Eu alisei um pouquinho de massa e só coloquei em volta e ficou bem legal. Agora, o fiozinho de amarelo um pouco mais escuro, eu vou fazer tipo um zigue-zague, eu não sei qual que é o nome disso, mas vai ficar tipo um babado. Então, eu faço curvinhas e eu dou uma esmagada para ele aderir bem. E quando acaba sempre, né, que eu vou acompanhando o volume do vestido. Quando ele vai para a parte mais funda, eu aperto para fazer esse vinco e eu vou fazendo a curvinha. Eu faço isso em todo o contorno do vestido. Fiz em tudo. E agora, onde precisar eu marco ali nas partes que ficam mais altas. E bem no meio eu vou fazer uma linha, um afundado, que na hora que eu fizer o sombreado, vai destacar, vai ficar bem mais natural esse vestido. Então, para fazer um detalhe mais charmosinho, bem no meio eu vou fazer uma linha de ponta a ponta. Pro cabelinho, eu vou umedecer toda a cabecinha. Gente, é muito importante que a tua peça esteja seca, porque vocês vão estragar todo esse vestido e esse bracinho se não estiver bem sequinho, tá? Então, deixa para o dia seguinte pra fazer o cabelinho. O marrom que eu tinha com um pouco de branco, para ele não ficar escuro. Mesmo assim, ele vai escurecer depois, quando secar. E eu vou colocar na parte de trás tudo e vou ir puxando para cima e para frente. O excesso de massa eu tiro. E agora, com a mão, eu vou ajeitando para dar o formato que eu quero. Eu não deixo muito volume na parte de trás, para poder justamente fazer o penteado. E agora, eu já marquei algumas linhas no cabelo e vou fazer aquele, não é coque, eu não sei como que é esse penteado que ela tem para cima, mas eu vou fazer uma bolinha e vou alisar todo o contorno para ele aderir bem.
Desenhei com lápis mais ou menos o contorno da franja dela, que eu quero, né, onde vai ficar o cabelinho. Eu sempre gosto de fazer esse tipo de coisa para a gente ter um guia melhor, assim, de como que vai ficar. Porque senão às vezes a gente erra. Pego uma mecha bem grossa e agora o penteado todo vai ser com mechas grossas. A parte mais fininha coloco na frente da testa e faço todo o contorno em cima da orelhinha até esse coque dela. Deixo ele bem caidinho por cima da orelha. E agora, com uma ferramenta arredondada, eu faço uma linha ou duas. Não é tão fininha essa ponta, então ele dá um afundado bem bonito desse movimento que eu gosto para esse tipo de cabelo. E eu vou fazer isso em mecha por mecha dos dois lados na cabeça inteira. Na parte de baixo eu vou alisar para assumir com a emenda, para ele ficar bem no lugar certo, para ele encolher menos também. Então eu uni com um pouquinho de água. E agora eu fiz várias mechas dos dois lados, deixei bem alto o penteado. E eu vou fazer agora os fios de cabelo na parte de trás que estão soltos. Então eu dou uma leve curvadinha e eu escolho a posição que eu vou querer. E eu vou colando. Eu colo com água mesmo. Se vocês quiserem, podem usar cola. E é assim que está ficando a minha menina. Eu desenhei já com lápis como que vai ser o olhinho. E agora falta basicamente só o sombreado e a pintura dela. Ficou essa fofura, fiz sombreado nas partes mais escuras do vestidinho, fiz sombreado no cabelo. Eu usei giz pastel seco com um pincel de cerdas bem macio e sequinho. E eu já mostrei em vários vídeos como que eu faço esse tipo de sombreamento, então eu não vou mostrar nesse daqui. Mas olha a diferença que dá depois que a gente pinta direitinho. E ficou essa coisa fofa que dá vontade de morder. Digam o que vocês acharam, eu espero que vocês tenham gostado. O link do site está aqui embaixo na descrição, para quem quiser. E não esqueçam de correr ver o vídeo das parceiras, que também está na descrição aqui do vídeo. Se não é inscrito, aproveita, já se inscreve, compartilha com todo mundo esse vídeo, que eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula.